Olá, sou João Paulo, aluno do Polo de Grossos. Irei falar sobre a matemática dos gregos. A civilização grega teve início por volta de 800 a.C. Nessa época, aconteceu a transição da escrita hieroglífica para o alfabeto fenício. E isso veio a facilitar a transmissão por escrito da literatura grega utilizando o papiro. Em 776 a.C., foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos, chamados de Olimpíadas. Durante os séculos 7 e 6 a.C., começa a surgir no Mediterrâneo um tipo de cidade que já não se submetia à administração de um déspota. Essas eram cidades comerciais que possuíam uma classe de mercadores independentes e passaram a exigir para o povo o poder concentrado nas mãos dos senhores feudais. Surgiu, então, a polis grega, cidade-estado autônoma com uma organização social completamente nova, que não aceitava monarquias absolutas ou poder estabelecido por uma divindade. Na matemática grega, temos dois grandes nomes, Tales de Mileto e Pitágoras de Samos. Esses dois começaram a compreender os fenômenos da natureza sem recorrer a mitos ou religiões. Tales teve importantes contribuições na filosofia, astronomia e matemática. É considerado o pai da matemática grega e o primeiro matemático. Tales foi criador de mensurações baseadas em princípios lógicos, propôs uma série de teoremas trigonométricos e foi o criador do método dedutivo. Nesse método, aconteceu, então, o surgimento da matemática dedutiva e organizada, a qual era bem diferente da matemática de caráter prático, desenvolvida no Egito e também na Mesopotâmia. Temos aqui os teoremas fundamentais de Tales. O primeiro teorema diz que um ângulo inscrito num semicírculo é um ângulo reto. O segundo afirma que um círculo é bissectado por um diâmetro. O terceiro diz: os ângulos da base de um triângulo isósceles são iguais. No quarto teorema, Tales afirmou que os pares de ângulos opostos formados por duas retas que se cortam são iguais. O quinto é o teorema do feixe de paralelas cortadas por retas transversais. E o último afirma que, se dois triângulos são tais que dois ângulos e um lado são iguais, respectivamente, a dois ângulos e um lado do outro, então eles são congruentes. Temos aqui a representação do último teorema, conhecido também como o caso ala, ângulo, lado, ângulo. Neste teorema, nós temos que o ângulo tal é congruente ao ângulo sigma. A medida do lado CB é igual à medida do lado FE.
e o ângulo alfa é congruente ao ângulo π. Historiadores afirmam que Tales foi o primeiro matemático a conseguir medir a altura de uma pirâmide do Egito, observando o movimento das sombras no momento em que a sombra de um bastão vertical é igual à sua altura. Ou seja, através da observação, Tales verificou que, quando a sombra do bastão era igual à altura desse bastão, então a sombra da pirâmide também seria igual à altura dessa pirâmide. Agora irei falar sobre Pitágoras de Samos. Pitágoras foi outro grande e importante matemático da Grécia e entre as suas descobertas e contribuições temos duas de grande valia: a descoberta das magnitudes incomensuráveis, ou seja, dos números irracionais, e também o famoso Teorema de Pitágoras. Pitágoras foi o primeiro a afirmar que a Terra era redonda e estava suspensa no espaço, e que os planetas giravam em torno de uma chama central, chamada Héstia, e ainda que o movimento dos planetas fazia um barulho que não podíamos ouvir. Pitágoras teve muitos discípulos e teve então a formação da sua escola pitagórica. Esta escola era uma sociedade secreta e fechada, a qual somente os homens tinham acesso. A admissão era muito rigorosa, e nela se estudava os elementos imutáveis da natureza e da sociedade. Estudavam geometria, aritmética, astronomia e música. Pitágoras e os pitagóricos estabeleceram como lema a expressão "tudo é número", pois para eles tudo no universo poderia ser transformado para notação numérica. Os pitagóricos afirmavam que, apesar de ser a matemática algo ideal e abstrato, sua presença no mundo físico era percebida por toda parte, nos céus e na terra. Isso os levou a considerar Deus o grande geômetra do universo. Temos aqui o famoso Teorema de Pitágoras. Nele, Pitágoras afirma que a área do quadrado, cujo lado é a hipotenusa de um triângulo retângulo, é igual à soma das áreas dos quadrados, cujos lados são cada um dos catetos desse mesmo triângulo. Frequentemente, chamamos a hipotenusa de A e os catetos de B e C. E nesse caso dizemos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Temos aqui na representação a hipotenusa, cuja medida está representada por A, e os catetos, cujas medidas estão representadas por B e C. Então, podemos perceber a representação dos quadrados, onde na hipotenusa temos o quadrado representado por A ao quadrado, e nos catetos os quadrados estão representados por B ao quadrado e C ao quadrado. Os pitagóricos foram responsáveis por a descoberta da existência dos números irracionais.
A existência desses números manifestou a sua influência no próprio Teorema de Pitágoras, pois, quando se atribui o valor 1 ao cateto de um triângulo retângulo isósceles, a hipotenusa é igual à raiz quadrada de 2, e esse número não poderia ser representado com os instrumentos usados na época, que no caso eram uma régua não graduada e compasso. Por esse motivo, os pitagóricos eles tentaram esconder essa descoberta, pois não haveria possibilidade de determinação geométrica desses valores. Aqui temos as referências, onde a referência utilizada foi o livro História da Matemática, disponibilizado no próprio Moodle, de autoria de Souza, Santos e Araújo. Obrigado.